Quando você pensa em Cuba, o que vem na sua cabeça? Charutos, uma ilha, cassinos, comunismo... Mas será que é só isso mesmo? O que você realmente conhece sobre essa nação? Cuba chegou ao fim do ano com a inflação se aproximando dos 70%. E tem gente aqui no Brasil que apoia. Quem apoia Cuba? Milhares estão indo às ruas em Cuba pedindo vacina, comida para a sobrevivência de uma sociedade que há anos é controlada com mão firme pela família dos Castro. São regimes tirânicos e desumanos. Ponto final. Acho que quando a gente fala de Cuba, é importante a gente pensar que o bagulho sempre teve doido. Cuba move muitas paixões, à esquerda e à direita. E ela está sempre num extremo. Nadie tú la puedes ver en blanco o en negro. No es ningún paraíso, ningún infierno, como lo suelen pintar. Cualquier cobertura que sea completamente unilateral, en el sentido de que ponga todas las responsabilidades en el gobierno cubano o ponga todas las responsabilidades en el gobierno norteamericano, no es la mejor manera de informarse sobre Cuba, porque la realidad es mucho más compleja que eso. Como a gente nunca foi para Cuba, apesar de que direto e reto mandam a gente ir para lá, fica muito difícil saber o quanto de miséria tem e o quanto de oportunidades faltam. Para entender melhor o que os cubanos acham sobre o comunismo e qual a influência dos Estados Unidos sobre a ilha, a gente foi conversar com quem estuda e, lógico, vive em Cuba. Cuba é um país que foi colônia, um monte de plantação de cana-de-açúcar e tabaco, que funcionava com mão de obra escrava, né? Inicialmente estava nas mãos da Espanha, passa na sequência para as mãos dos Estados Unidos, no que a gente vai chamar de Guerra Cubano-Estadunidense. Cuba, que é, na verdade, conhecida como a chave do Golfo, né? Ou seja, uma ilha estratégica, foi sempre um entreposto para comerciantes ali muito importante na região, vai se tornar um território muito valioso para os Estados Unidos. E os Estados Unidos vai fazer dessa ilha um paraíso da máfia, né? A máfia controlava os cassinos, o comércio de drogas, de bebida, a indústria do espetáculo, consequentemente a prostituição. Ou seja, a Cuba pré-revolucionária vira um playground dos playboys dos Estados Unidos. A Revolução Cubana, ela junta, né, esse desejo da classe média por uma soberania, vamos dizer, uma soberania cubana ali naquele território, né, com um apoio popular. E o que vai acontecer é que essa conexão dos revolucionários com a população, com o interior da ilha, vai ajudar que eles enxerguem melhor quais são os grandes problemas estruturais do país. Uma preocupação com acesso à saúde dos mais pobres, a alfabetização. Então, esse movimento revolucionário, ele é uma retomada de um espaço. Ele é beleza, agora a gente vai construir o nosso próprio país. Existiu uma tentativa de diálogo, mas essas tentativas deram errado e os Estados Unidos tentam invadir a ilha no que ficou conhecido como a invasão da Baía dos Porcos. O que aconteceu ali foi que a população cubana, chamada pelos revolucionários, defendeu esse movimento de soberania popular, né? E expulsou os mercenários que estavam a serviço dos Estados Unidos nessa operação e que vieram junto com cubanos imigrantes que eram contrários à Revolução. E aí a população cubana vence e depois disso os Estados Unidos entendem que não existe mais diálogo, né? Que eles não vão conseguir conversar. Entendendo esse cenário, o que vai acontecer é que os Estados Unidos vai declarar o bloqueio contra Cuba, né, na tentativa de estrangular a revolução, né, e vai fazer com que o Fidel Castro busque outra ajuda. E aí é nesse momento que ele declara o caráter socialista da Revolução Cubana. Porque o Fidel Castro antes pertencia ao Partido Católico, ele não era do Partido Comunista Cubano. E num contexto de Guerra Fria, isso vai ser uma afronta para os Estados Unidos e um trunfo gigantesco para a União Soviética, que vai passar agora a estar
de certa forma, presente em um território muito próximo do seu inimigo, que é os Estados Unidos. Esse é o contexto em que Cuba começa a se tornar essa ameaça comunista que já estava assim citada na Marcha da Família com Deus no Brasil pré-ditadura, nos movimentos que vão ali empurrar para que o golpe de 64 aconteça. Então, o posicionamento à esquerda do governo revolucionário vai servir principalmente a se defender dos Estados Unidos e dessa tentativa de intervenção. El bloqueo es básicamente una guerra económica. Surgió con el proceso revolucionario cubano y se ha mantenido hasta hoy. Y con mayores o menores niveles, básicamente lo que significa es que Cuba y los ciudadanos cubanos no pueden hacer negocios o acceder a servicios brindados por los Estados Unidos, pero también tiene un carácter extraterritorial, lo cual quiere decir que las sanciones que aplican los Estados Unidos hacia Cuba también afectan la capacidad de Cuba de hacer negocios com outros países e com companhias de outros países. Que essas sanções te impedem de conseguir peça para carro, material para hospitais, insumo para medicamentos, comida. São várias estratégias, são vários movimentos que vão se alinhar em áreas diferentes, na cultura, na música, na medicina, na tentativa de atrair cérebros e fazer com que eles migrem. Cara, cientista, médico, todo mundo, entendeu? Engenheiro, inclusive nos manuais da CIA, as sanções são definidas como estratégia de ampliar o sofrimento da população para tentar virar o povo contra o próprio governo, né? Isso é público. Nesse sentido, sanção é guerra, né? Ela não é uma alternativa à guerra, porque a sanção vai matar indiscriminadamente, né? Ela também vai criar problemas estruturais que levam à morte dessa população, à precariedade, etc. Nos anos 90, você teve a escassez foi tão grande, as pessoas passaram por tanta dificuldade para encontrar comida, acabaram os subsídios da União Soviética, porque ela acabou, né? Fechou a lojinha. E aí o que acontece é que os Estados Unidos apertaram o embargo mais uma vez. Cuba se vê absolutamente sozinha. Como un país de 11 millones de habitantes, con muy poco margen de maniobra, yo he vivido toda mi vida en crisis, nací en los años 90, durante el periodo especial. Cuba, de cierta manera, ha logrado paliar las crisis en dependencia de los periodos de tiempo, pero básicamente la crisis es permanente. E ela só vai se recuperar um pouco quando o Chávez ganha na Venezuela em 98 e garante que ele vai dar apoio à revolução. E aí ela tem uma nova fase. Os anos 2000 vão ser super importantes, porque aí você tem um monte de líder latino-americano progressista que vão chegar ao poder. Evo Morales, Rafael Correa, Lula, Michelle Bachelet, né? Assim, uma série de pessoas que vão dar um sustento financeiro, de certa forma, e também ideológico à revolução. O bloqueio ele é amplo nesse sentido e ele vai piorando ao longo do tempo. O único sossego, assim, o único respiro que teve um pouco foi a partir de 2014 com o Obama, mas também não era uma mudança que se pretendia estrutural. Era uma mudança que era uma coisa assim de começar a arranhar a superfície desse problema das relações diplomáticas dos dois países. Para Cuba, siempre va a ser mejor que el país más poderoso del mundo no esté tratando de estrangular tu economía. Por lo tanto, en ese sentido, las medidas de Barack Obama directamente nos beneficiaron. Realmente había una mayor soltura económica en el país en esa época. Eso es innegable. Por otro lado, en los Estados Unidos Barack Obama no cambió la política por amor hacia el pueblo cubano. Lo hizo porque el bloqueo simplemente no ha funcionado. Por 60 años ha demostrado que es inefectivo en lograr su único objetivo, que es que el gobierno cubano caduque. Por lo tanto, es inefectivo. Y por otro lado, afecta al pueblo cubano. Otro hecho que Barack Obama también reconoció. Né? Então as pessoas podem falar, mas as casas estão caindo aos pedaços. Você sabe como e de quem se pode comprar cimento? Cuba não produz cimento.
A dificuldade para negociar com o México, que está do lado, com a relação que o México precisa ter com os Estados Unidos, é gigantesca. Ela também é afetada pelo bloqueio. Por isso que quando a China se aproxima de Cuba, né, começa a esquentar essas negociações, perdoa a dívida, né, que Cuba tinha com ela e tal. Por isso que essa conexão é muito forte. Porque a China vai ser fundamental com todo a sua capacidade de produção própria. Ela vai ser fundamental para a melhoria da infraestrutura e da infraestrutura tecnológica cubana. Isso está acontecendo agora. Há muito de frustração, há muito de crisis, há muito também que é alegado la pandemia, viene desde mucho antes, 2019, se acrecentó con las restricciones y el recrudecimiento de una forma de las sanciones de los Estados Unidos durante la administración de Trump en 2019. Podríamos ponernos a mencionarlas desde el mismo tema de las remesas, desde el mismo tema de cortar los cruceros y el turismo en general, desde el mismo tema de quitar la embajada y dificultar mucho más los procesos de obtención de visas. También el bloqueo de los buques petroleros que no podían abastecer al país, y todo esto, como digamos que fue acumulativo. Como colofón estuvo la implicación de Cuba en la lista de países patrocinadores de terrorismo. Si cuando tú ves terrorismo al lado de un nombre propio, evidentemente ni los bancos ni las empresas ni nadie quiere hacer transacciones comerciales o financieras o de liquidez de ningún tipo contigo, porque están muy expensas a ser sancionadas por parte de FMI y de los Estados Unidos y de todas las organizaciones internacionales que controlam. Se a gente pegar a linha histórica, existe uma imoralidade que não é colocada toda vez que a gente debate esse assunto. Várias organizações de direitos humanos, a Anistia Internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, condenaram. Para a ONU é ilegal, né? Porque existe para o direito internacional, existe um certo número de sanções que podem ser legais. É guerra. É guerra. A gente precisa tomar muito cuidado com essa história de nós e eles. Nossos países são muito parecidos e a gente compartilha muitos problemas. Tudo que a gente quer é ver mais oportunidade pro povo daqui e de lá. Então dá uma pensada sobre tudo isso que você acabou de ouvir, que daqui a pouco a gente volta com outra parte dessa história.